Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 19, versículo 10, somente o versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio salvar o adicto, o drogado, veio salvar o homossexual, veio libertar o gay, a lésbica. Jesus ele veio para libertar os traficantes, os adúlteros, os que matam, os que roubam, os que prostituem, os que fornicam. Então Jesus veio salvar a todos os que bebem, os que fumam. Então a Bíblia nos fala no versículo 10, pois se o Filho do Homem veio buscar e salvar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E tinha um homem que a qual ele se havia perdido, e o nome dele é Zaqueu. Zaqueu, ele no começo da sua fé, antes de Cristo manifestar em carne, ele era judeu, ele era um homem justo. Mas ele olhando para os erros dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus, ele resolveu sair do judaísmo. E ele resolveu ir para a coletoria de impostos, porque os escribas, os fariseus e os sacerdotes daquela época, eles pregavam uma coisa que eles não viviam. Eles pregavam que não podia matar, mas eles matavam. Às vezes eles não matavam fisicamente, mas eles matavam as pessoas espiritualmente. Às vezes eles falavam que não podia roubar, mas eles roubavam, extorquiam o povo, cobravam muita oferta do povo. E o povo, Zaqueu foi vendo aquilo e ficava indignado com aquilo, porque Jesus, ele nos ensina que nós devemos trazê-lo pela casa do Senhor. E os escribas, eles não tinham zelo pela casa do Senhor. Os escribas naquela época, quando uma pessoa queria fazer um sacrifício, os animais eram vendidos ali na porta do templo. Então a casa do Senhor tinha se corrompido. E Zaqueu, vendo que até mesmo os escribas, os fariseus e os sacerdotes tinham se corrompido, então Zaqueu, ele resolve desviar-se do judaísmo. E naquela época quem propagava, quem tomava conta de Israel era Roma. E Roma era o governador, o presidente, o líder daquela época era César. Então eles convidam Zaqueu para ir para a coletoria de impostos, para cobrar impostos, para ser líder dos publicanos, líder dos cobradores de impostos. E Zaqueu pega e vai cobrar impostos. Zaqueu ganha muito dinheiro. Acredito eu que Zaqueu era um dos homens mais ricos ali de Jericó. Um homem qual tinha carne à vontade, que tinha um alimento decente, que tinha as melhores bebidas, que tinha as melhores vestes, que tinha as melhores casas, a melhor casa. Porque Zaqueu ele era rico, mas Zaqueu ele não tinha a presença de Deus. Ele tinha tudo, mas faltava uma coisa, faltava a presença de Deus. Às vezes você pode ter tudo, mas se você não ter a presença de Deus, de nada adianta. Se você tiver muito dinheiro, mas o dinheiro não compra a sua salvação, o dinheiro não compra a sua vida, o dinheiro não compra a sua saúde, você pode ter todo o dinheiro que for. O dinheiro não compra a felicidade. E a Bíblia dizendo que Zaqueu ele resolve o encontro de Jesus. E a Bíblia nos fala que Zaqueu ele procura ver
quem é Jesus, porque ele sabia que Jesus havia de passar por ali. Então a Bíblia nos fala que, segundo alguns estudos, melhor dizendo, que Jesus ele passou uma única vez em Jericó. E a única vez que ele passa em Jericó, Zaqueu ele vê Jesus curando aquele cego Bartimeu, que ele clamava em alta voz: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E Jesus ouviu o clamor e curou aquele cego Bartimeu daquela cegueira, e ele fez que aquele cego visse. E aquele cego seguiu a Jesus. Então, Zaqueu ele já estava quebrantando a carne, quebrantando ano, porque ele disse: que milagre é esse? Eu conheço esse cego Bartimeu. Ele fica mendigando todos os dias aqui na rua de Jericó. E Jesus fez um grande milagre e fez com que ele enxergasse. Zaqueu era conhecedor da palavra. Quem sabe ele não estava, nunca vimos tal coisa, um cego enxergar. Nem no Antigo Testamento os profetas curaram uma pessoa de cegueira, de cego, nem no tempo, no nosso passado, melhor dizendo. Nem o profeta curou uma pessoa de cegueira. E ele procurava ver quem era Jesus, porque ele disse: eu contemplei este milagre de perto, que Jesus curou esse cego. Muitas pessoas também falaram para mim, que eu já ouvia falar dele, que ele dava vista aos cegos, que ele curava coxos, que ele purificava leprosos, que ele ressuscitava mortos. Então, será que este não é o Cristo? Será que esse é o Messias que, quando eu estava no judaísmo, quando eu estava firme no judaísmo, ele não é o Messias? Será que ele não é o Redentor da humanidade? E Zaqueu, vendo as pregações de Jesus, que Jesus falava que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Zaqueu olhando para cima e Jesus olhando para baixo. E Jesus disse: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Será que você está deixando Jesus morar na sua casa, no seu coração? Às vezes Jesus está batendo no seu coração para fazer morada, para entrar, para fazer morada, mas você não deixa. E Zaqueu, ele não pensou duas vezes e disse: Senhor, eu me alegro de ter o Senhor hóspede na minha casa. E muitos murmuravam dizendo: quem é este que é hóspede de um homem pecador? Mas a Bíblia nos fala que Jesus ele veio para os sãos, que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes, melhor dizendo. Então a Bíblia nos fala que Jesus veio para aqueles pessoas que enxergam passam a ser cegos, e aqueles que são cegos passam a enxergar. Que é o caso dos escribas e dos fariseus, que arrazoavam os judeus, falando que é este quem é este que come com pecador. E Jesus nos fala que os escribas e os fariseus murmuravam contra Jesus. Mas Jesus ele veio para que os cegos passem a enxergar, que é o caso de Zaqueu, e os cegos passam os que enxergam passam a ser cegos. Que os escribas e os fariseus, que eles achavam que enxergavam, por eles acharem que enxergavam, eles eram cegos. Então Jesus, a Bíblia nos fala que Zaqueu desce depressa. E Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Não é a Bíblia que está falando agora que eu vou falar, mas Zaqueu ele convida muitos dos seus amigos. Ele só não convida os judeus, mas mesmo assim tinha alguns judeus convertidos que era amigo de Zaqueu, que ia até a casa de Zaqueu receber Jesus. Mas a maioria que foi até a casa de Zaqueu receber Jesus foi Zaqueu e os publicanos e os discípulos. E Zaqueu conversando com Jesus. E Jesus fala: Mestre, eis que resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais.
Porque no tempo da lei, quando você levava uma ovelha, pela ovelha tinha que, quando alguém roubava uma ovelha sua, pela uma ovelha tinha que restituir 5 vezes e pelo boi tinha que restituir 4 vezes. Então Jesus se alegrou com a atitude de Zaqueu e Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Igual eu falei no começo, na introdução da mensagem. O Filho do Homem veio salvar aquela pessoa que está aprofundada no pecado, aquela pessoa que a qual chora, angustiado, porque não dá conta de largar da bebida, do cigarro, das drogas, das coisas erradas, que a qual chora igual a criança, e lembra quando ele estava lecionando ali na escola bíblica dominical, e lembra quando ele estava pregando, que ele evangelizava, que ele lia a palavra constantemente, que ele jejuava, que ele orava, que ele louvava, que ele pregava. Agora ele não está mais porque apostatou na fé, porque acreditou em fábulas, acreditou que o povo falava que Jesus não ia voltar por agora. Mas se Jesus não voltar para você agora, não voltar agora, ele pode voltar para você a qualquer momento. Ele pode voltar para você, você pode estar dormindo, ou você pode morrer de um infarto. Ele pode voltar a qualquer momento. E será que você está preparado? Zaqueu, antes de ele encontrar com Jesus, ele era um homem corrupto, um homem que extorquiu o povo. Mas a partir do momento que Zaqueu ele encontrou com Jesus, ele ficou preparado. Porque o próprio Jesus declarou: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pois este também é filho de Abraão. Porque Jesus salvou Zaqueu. E Jesus quer te salvar do seu pecado. O seu pecado pode estar mais vermelho do que escarlate. Jesus quer te purificar e deixar o seu pecado purificado, deixar você purificado, e você vai ficar mais alvo do que a neve. 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 17. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O seu pecado que você cometeu no passado, até mesmo depois que você converteu, Deus aí, depois que você desviou, vem dizendo, Deus ele vai apagar os seus pecados e ele não vai se lembrar mais. O ser humano ele é falho, o ser humano ele é errôneo, o ser humano ele sempre fica lembrando do teu adultério, o ser humano sempre fica lembrando da tua fornicação, o ser humano fica lembrando que você está no tráfico, que você não presta, que você é um adicto, que você é um drogado, que você é um beberrão. O ser humano não dá nada por você. Mas sabe de uma coisa, Jesus, ele é o meu e o seu advogado. 1 João, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Cristo, o justo. Se você pecou contra Deus, hoje você tem um advogado. Volta para a presença de Deus, não olhe para o que o povo falou. Se você caiu, Jesus te levanta. Se você caiu, Jesus é seu advogado. Assim como ele foi advogado daquela mulher adulta, que ele falava: aquele que dentre de vós estiver sem pecados, que seja o primeiro que lhe atirar a pedra. E não ficaram nenhum. E Jesus só vai. Jesus só, onde estão os teus acusadores? E a mulher disse: Jesus, alguém te condenou? E aquela mulher fala: ninguém me condenou. Então nem eu te condeno, vá e não peques mais. Essas pessoas que ficam te julgando do seu pecado, do seu erro, elas querem tirar a viga que está no olho do teu irmão, mas ela não repara o tamanho do angico, do argueiro que está no olho dela. Ela não lembra que um dia ela fez pecados pior que você, que outrora ela desviou, mas estava fazendo pecados pior,
e quer te julgar por causa do seu pecado. O ser humano ele é falho, ele é errôneo, mas Jesus ele é perfeito. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aquele filho pródigo que a qual ele tinha afastado da casa do pai, que ele tinha gastado o seu dinheiro com prostitutas, com meretrizes, estava distante do pai. E ele disse: voltarei para a casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E quando ele volta para a presença do pai, não é a Bíblia que está falando, mas todos os dias ele está lá na porta para receber o seu filho. Mas tem um dia que ele vê o seu filho lá de longe e fala: lá envia o meu filho, porque Deus ele é onisciente. O próprio Jesus está ansioso ver você retornar para a casa do pai. E quando ele viu o filho de longe, ele disse: certamente aquele lá é meu filho. E um dos seus trabalhadores, que simboliza os obreiros, simboliza os membros, fala: aquele lá não é teu filho não. Ele estava no mundão, agora ele voltou para a presença de Deus. Igual quando você que volta para a presença de Deus no primeiro dia, a pessoa fala: não, aquele não é crente não. Ontem mesmo ele estava bebendo cerveja, ontem mesmo ele estava nas baladas. Mas o pai conhece os passos do filho, porque o filho arrependeu. E ele diz: trazer depressa sandália nos pés. Porque aquele lugar que ele passava, ele não ia passar mais. Trazer depressa um anel nos dedos, que simboliza a autoridade da nova aliança. Assai um novilho cevado. E a Bíblia nos fala também que o pai se alegrou com a volta do filho. Quando o filho volta para a presença de Deus, ele disse: alegramos, fazemos um novilho cevado, porque este meu filho tinha se perdido. Estava morto, ele viveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se com o seu filho. E quando você volta para a presença de Deus, o próprio Deus ele se alegra. A Bíblia fala que lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a Bíblia fala que os anjos fazem festa. Então, quando você volta para a presença de Deus e arrepende de verdade, os próprios anjos vão fazer festa. Deus vai se alegrar com a sua vinda para a presença dele. Porque a Bíblia fala: mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Você que é salvo, você vale muito mais do que aquelas pessoas que nunca vão aceitar a Jesus como Salvador. Porque você é um tesouro precioso. Aceite a Jesus como seu Salvador. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sois livres. Se Jesus te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Você vai ser livre da condenação do lago de fogo do inferno. Você vai ser livre para estar morando nas mansões celestiais. As coisas erradas que você fazia no passado, você não vai fazer mais. Porventura você chegar a cair, você tem um advogado para com o Pai, que é Cristo justo. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, essa palavra, ela liberta, ela transforma, ela edifica e ela exorta. Assim como ela libertou Zaqueu através da palavra, através do verbo se fez carne, que foi Jesus, ele quer te libertar. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Se você está perdido no mundão, volta para a presença de Deus, porque o amanhã não te pertence, o amanhã pertence a Deus. Volta enquanto há tempo, porque se você tem vontade de voltar para a presença de Deus, é sinal que você quer um arrependimento. Mas não deixe para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde. Tá aí essas palavras que nós vemos
aprender com Zaqueu que nós que somos firmes na presença de Deus, que nós nunca mais íamos desviar da presença de Deus, que nós íamos fazer a vontade de Deus, porque Jesus, que você que está salvo, Jesus já te salvou porque Ele veio buscar você que havia te perdido. Mas você que não aceitou, Jesus ainda quer te buscar, ainda quer te salvar, você que se havia perdido. Tá? Essas palavras que mais o Espírito Santo possa falar amanhã com o coração, em nome do Senhor Jesus.